Atualmente, o pulso dela é super normal, mas o padrão patológico dela é uma deficiência de endorfina. Uma cachorra que... Só me confirma, tá? Ela era mais calorenta, né, no começo? Mais calorenta, então isso mostra que é uma deficiência de IN. Aí a gente, antes fazia a palpação dos pontos diagnósticos, ela tinha sensibilidade com PB25, ó. Não tem, vou congelar do rim. Então ela é uma cachorrinha que, graças a Deus, atualmente está super bem. Hidratada, a gente só faz realmente a fluido de manutenção. Ela tem um pouquinho de tártaro, né? Mas aqui no molar. A qualidade dela é excelente, né? O olho, Sim, a boca. Sim, tudo. Então a gente vai fazer a acupuntura para tonificar o endorrim, tá? Mel, a gente precisa vir um pouquinho mais pra pertinho dela. Pega a cadeira mesmo? Não, gente, Eu vou pegar o suporte. ela não deixa eu fazer esse esporte. O joelhinho tá legal? Tá. Eu vou fazer aí no joelho, peraí. Deixa eu pegar uma coisa. Toma, deixa eu ver. Ela toma o que você viu, que é tudo fígado, né? Agora, sobre o coração. Ela é cardíaca também? É, cardíaca. Se lembrar, tá? E toma ômega 3. É alimentação natural. Ela come alimentação natural, ela come Chef Bob, uma dieta terapêutica que eu formulei e eles fazem, tá? Então eu vou fazer uma hemoterapia que eu faço com o joelhinho dela. O que eu faço? Eu tiro sangue, eu vou homogeneizar e eu vou fazer num ponto de acupuntura chamado E35, que ele é um ponto local do joelho, ele é o olho do joelho. Vocês vão ter que acreditar em mim, porque tem um monte de pelo aqui, né? Então, como ela é muito branca, né? Não é legal a gente errar aqui essa ema. Esse você não usa mesmo, né? Não. Tô pegando pele. Não, peraí, não tô pegando. Traz uma pouquinho assim. Ela não pode sentar. Quer que eu segure ela? É mais fácil, né? Ela, pra não sujar o pelinho dela. Isso. Aí. Outro lado. Assim, Segura a perninha dela aqui. Aí tá ótimo, não precisa esticar muito não. Pronto. Pra Luísa Guinaldo também é dar um bibi. Tá? Eu já vi que ele é Só experiência. Não precisa nada. Fica melhor. Tá. Vamos lá. Vamos fazer a acupuntura. Ela vai fazer a acupuntura no suporte. Eu tenho mal presente também. 14 anos. Foi tamanho? É, minha mãe. Apesar de 14. Não, é aquele que fez a panectomia, é? Mas não tá comigo, tá com a minha mãe. É, na penectomia. É. Fiz peneca agora recente. E agora comprei o ligamento pra fazer cirurgia de novo. Ai, sério? Você tem problema? Ele teve uma
pênis dele saiu e o prepúcio fez um garrote e necrosou o ponto dele. Caramba. Isa, pega a oxigênio azulzinho. E o sprayzinho? Então, o padrão patológico que eu defini para ela baseado em anamnese, por ela ser uma cachorra que tinha mais calor, por ela ser uma paciente mais ofegante, e pelo padrão de curso de língua, a gente definiu que ela tem uma deficiência de rim. Então, o que eu vou fazer? Acho que tá pertinho, tá? Eu gosto sempre de começar, no caso, com o bexiga 18, ó, lembra? Porque ele é um ponto que vai tirar a estagnação. E o fígado, ele harmoniza tudo. Então, para ela é interessante pelo fato da dor articular. Esse aqui é o Serenex, que ele é um feromônio que geralmente a gente aplica assim, por cima do animal. Gato tem um Serenex de gato, esse é de cachorro. Foi do outro lado. Ai, foi tão bem. Bem, então chega 18 para já começar a tirar a dor, se for o caso, para começar a harmonizar. E aí a gente vai fazer o cinturão renal. Então eu vou localizar aqui o bairro I. VG4. Bexiga 23. O bexiga 52. E o VB 25, que está na pontinha da última costela. Eu vou fazer o bairro I. Eu vou fazer o Renmai, que é um vaso maravilhoso que abre o vasoconcepção. Então, para eu poder ativar esse vaso maravilhoso, a gente abre no pulmão 7, que é aquele ponto mestre de cabeça e pescoço, que vocês viram, que é em cima do processo estiloide, o pulmão 9 era embaixo. Pulmão 7 com o rim 6. O rim 6, ele é fácil de localizar. A gente tem o maléolo medial, que é esse ossinho aqui da perna, tem o maléolo. O maléolo, aqui esse ossinho, embaixo dele, tá? Como ela é fêmea, eu abro do lado direito. Então, eu pego o pulmão 7, do lado direito. Com o rim 6, do lado esquerdo. E aí, eu vou ativar o vasoconcepção, que é para todas as doenças que sejam de órgãos internos. Então, pode ser do DRC, vômito, diarreia, pode ser uma dor abdominal, por exemplo, um hemangiosarcoma, pode ser náusea, tá? Qualquer coisa que seja de abdômen. Vocês viram ontem um ponto que era o BP6, que ele é ponto mestre de abdômen caudal e geniturinário, certo? Que era o BP6. E vocês, eu acho que o Rafa falou, que ele também é um ponto que tonifica o IN, que ele é o encontro dos 3 INs. E ele tá embaixo, na vista medial, mas só para vocês localizarem, embaixo da safena, lembra que eu tinha mostrado também para vocês? Só que encostadinho na tíbia. Se eu vier agulhando da lateral para medial, eu consigo pegar 2 pontos, que é o VB39, que é o ponto
de influência da medula. E aí, se eu transpassar para o outro lado, eu pego o BP6. Eu vou fazer aqui para vocês verem, eu vou fazer com essa intenção de fazer o VB39 com o BP6, porque aí eu já tonifico o sangue dela, que a gente sabe que paciente com DRC pode ter ali uma deficiência na produção da eritropoetina e acabar tendo anemia. Então aqui eu já, inclusive, ajudo nesse caso. No paciente com leucemia, posso usar esse ponto? Super pode. Vou fazer aqui o rim 3, que ele é ponto fonte do rim. Eu sempre gosto de fazer o E36, porque ele é um ponto que vai tonificar muito a energia T. Então, para poder dar energia aí para o paciente poder ficar bem, que eu falo para vocês que ele é o ponto da beleza, certo? Sim ou não, meninas? Sim. Né? E aí eu posso fazer também aqui, nesse caso, para tonificar o rim dela, o rim 10. O rim 10, ele é fácil de localizar. Deixa eu vir para cá. A gente tem aqui o cavo poplíteo, tá? Que é o B40. O B40, ele é ponto mestre de coluna lombar e membro pélvico. Na vista medial ao B40, eu tenho o rim 10, tá? O rim 10, ele é um ponto água na água, então ele é um ponto de tonificação, ele vai tonificar o yin. E ele também ele é um ponto mar. Ponto mar são todos os pontos que estão localizados ou no joelho ou no cotovelo. Nada 15 minutos, por favor. Ou no joelho ou no cotovelo. O que acontece? Todos os pontos mar são os pontos onde existe uma grande concentração de energia, porque a água ela nasce lá na nascente, que é o ponto fonte, e aí a gente tem os pontos que vão desembocando, né, tem o ponto riacho, etc., até chegar no mar. Então, o ponto mar são os pontos de grande concentração de energia. E nesse caso ainda também é interessante, porque eu falei para vocês que ela tem luxação de patela. Então, também é um ponto local do joelho. É ponto local, tá no cavo poplíteo. Então, além disso, é interessante porque o que acontece? Um cachorro que tem luxação de patela, isso é um padrão de deficiência de yin do fígado, a luxação de patela. Por quê? Porque o fígado ele rege tendão, ligamento e articulação. E o yin nutre e hidrata. Se eu tenho a luxação patelar, eu tenho esse padrão patológico. O fígado, ele está em qual desses elementos aqui da natureza? Fogo, terra, metal, água e madeira. Madeira. Então, a luxação de patela, a gente coloca aqui. Se eu tenho uma deficiência de yin do fígado, como que eu trato aqui pelos 5 movimentos? Eu vou utilizar pontos que são do filho, da mãe ou da avó? Da mãe. Quem que é a mãe da madeira? A água. Então, se eu colocar o ponto de rim, o rim 10, ele vai nutrir o yin. Então, se eu tonificar a água, eu tonifico a madeira. Entendeu? Então, o rim 10, ele vai ser um ponto interessante, porque ele vai ser um ponto local, vai tirar dor, ele vai tonificar a água na água, e aí, consequentemente, se eu nutro a mãe, eu nutro o filho. E aí eu vou tratar também com o rim 10 a luxação de patela dela. Entenderam? Tá? Então, quais foram os pontos que a gente fez? Bexiga 18 para dor e fortalecer as articulações. O cinturão renal, para eu poder aumentar a função renal. O Baihui, que é o encontro dos 100 Yangs, também já vai tirar a dor aqui no quadril. Eu fiz o Rei Mai,
que ele vai ativar a energia do vaso concepção, tá? Que eu abro no pulmão 7 com o rim 6. Então, pulmão 7 com o rim 6. Eu fiz o BP6 com VB39, BP6 ponto mestre de abdômen inferior e geniturinário, e o VB39 ponto de influência da medula, vai ajudar na produção de sangue. Muitas vezes a gente tem anemia. E aí o rim 10. E a gente fechou o tratamento dela. Uma coisa que eu gosto de fazer é fazer um pouquinho de moxa, para eu poder ativar a função renal. Por que eu não vou fazer muita moxa? Fazer muita moxa aqui no caso dela. Isso, porque ela não é deficiente de IN. O IN não é para esfriar, ela não é calorenta. Se eu fizer muita moxa, eu vou secar demais o IN dela. Então a gente vai fazer só um pouquinho. Tá? O que é só um pouquinho? Pouca quantidade de lã e poucos pontos a serem queimados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer só o VG4, o bexiga 23 e o E36. Só isso. Normalmente, se eu tivesse um cachorro que fosse deficiente de Yang, do rim, aí eu já colocaria o cinturão renal completo. Aí aqui no caso o ozônio, a gente poderia pensar em fazer através do soro, porque como ela tem anemia, mas é mais crônica, né? Mas pensando em degradar a ureia e melhorar a filtração renal mesmo. Que é o que ela faz. Relive também. Aham, ela também faz. Legal pra caramba. Qual a frequência das sessões dela, Carol? Ela faz semanal. Agora, fluido, ela faz de 15 em 15. A fluida, às vezes, o melhor é um cachorro grande fazer endovenoso, aí ela é pequena, aí colocar acesso já é mais complicado, você faz o subcutâneo, então você maneja de acordo com o peso do paciente, né? Com todas essas questões. Mas é um cachorro grandão, assim, faz a lei mesmo. Por que eu tô segurando a agulha? Porque ela tá tremendo. Então aí eu seguro a agulha para não cair a moxa. Ó, aí o que aconteceu? A moxa já esquentou, já liberou os óleos essenciais e já grudou. Então a artemisia na agulhinha de acupuntura. Aqui ela tá tremendo muito. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma apertadinha. E a outra coisa que tá acontecendo aqui, ó, já tá mais úmida essa moxa. Por mais que ela esteja novinha, tá muita umidade no ambiente. Quais são os pontos de mocha? Aqui eu vou fazer o VG4, o bexiga 23 e o E36. Ó, que nem aqui a moxa ela abriu desse lado, mas só dela já ter esquentado, ela não descolou. Ela tá aberta aqui, ela como se tivesse assim, ela abriu aqui. Mas ela consegue, só dela ter esquentado, ela já tá presinha. Agora um ponto que vai ser difícil da gente fazer aqui a moxa vai ser o E36, porque ela tá tremendo muito. Vamos ver. Eu quero. O E36, só empurra lá pra trás. O E36, deixa eu fazer desse lado para vocês verem primeiro. Ele é um ponto que, como tá na perna, o bichinho, ele puxa a perna, né? Fica sapateando. Oi? Eu acho que eu vou querer que você segure a agulha. Vem desse lado. Aí mesmo. Hoje ela tá mais calma ainda do que normal. Você acha? Ela se sacode mais, hoje ela tá quietinha.
paciente. E aí a gente faz um elite, né? Esse só um elite. Perfeito. Ele vai ter 3 funções muito boas. Então você imagina que o ozônio ele é um antioxidante bioquímico, certo? É? O laser vai ser um antioxidante fotodinâmico. Então ele vai promover ação antioxidante através da luz. Então libera ceruloplasmina, então o sangue fica mais fino, profundo e melhor. Libera superóxidos montados e aumenta a oxigenação. Então é uma outra via de oxigenação, uma outra via de ação antioxidante fora o ozônio. Então a gente pode fazer na radial, pode se fazer na safena, pode fazer na femoral. Me perguntaram outro dia, pode fazer na cefálica? Pode. Fazer direto no magrinho, direto no coração aqui assim, ó. Né? Mas você pode ter um efeito adverso que é o mais comum do ilírio. Excitação, pode ter. Aí você diminui um pouquinho o tempo. E na gente dá cefalesia, dá dor de cabeça. Tá? Aí quando der, você diminui um pouquinho só. Não tem nenhum risco fora isso para a vida. Você não vai poder fazer nunca animal com hemorragia ativa. A pressão? O meio da pressão? Não, diminui. É. Tá? Quem quer fazer isso? Eu tô 3 segundos, ninguém se mete pressão.